Bem-vindos a mais uma conversa com especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Rosália Padovani, que é médica endocrinologista. A Rosália, ela tem doutorado em endocrinologia pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp. É professora e instrutora de endocrinologia da Santa Casa de São Paulo, assistente do ambulatório de doenças da tireoide da Santa Casa de São Paulo, coordenadora do Centro de Excelência de Doenças da Tireoide da Beneficência Portuguesa em São Paulo e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia na Regional São Paulo. Então, primeiramente, Rosália, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é a gente discutir aqui a respeito do hipotiroidismo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer, né, falar sobre tireoide, que é um tema que eu gosto muito. E hipotireoidismo acho que é um tema muito atual, né? O pessoal acho que tem muito interesse, né, principalmente em sintomas, enfim, causas, e acho que vai ser bem interessante. Ótimo. Então, para começar, assim, o hipotireoidismo ele não é uma doença, mas sim uma condição que está relacionada a diferentes tipos de problemas, né? Ah, acho que para a gente entender um pouco o hipotireoidismo, os sintomas, as causas, é importante entender a função, vamos dizer, da tireoide, dos hormônios da tireoide. Então, quais são esses hormônios e o que eles fazem? Então, a tireoide, ela é uma glândula que se situa na região cervical, na porção anterior, bem abaixo da cartilagem cricoide, né, que nos homens a gente chama de pomo de Adão, né? Então, ela é uma glândula relativamente pequena e ela produz dois hormônios, que são o T3 e o T4, que são hormônios fundamentais que desempenham papéis cruciais no nosso metabolismo. Então, eles regulam todas as várias funções corporais, todos os órgãos praticamente. Sem eles, a gente não consegue viver. Então, desde produção de calor, então é importante até no ganho, na perda de peso, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas desde o recém-nascido, ele é fundamental para toda a formação neurológica, enfim, ele é um hormônio muito importante. E o hipotireoidismo, justamente, é uma condição na qual a glândula tireoidiana acaba não produzindo os hormônios na quantidade suficiente para atender às necessidades do organismo. Ótimo. Então, do ponto de vista clínico, quando é que a gente precisa suspeitar de um diagnóstico de hipotireoidismo? Normalmente, os pacientes procuram, né, os médicos endocrinologistas com queixa de cansaço, fadiga, queda de cabelo, pele ressecada, pode dar obstipação intestinal, sonolência. Então, assim, é aquele quadro onde parece que a pessoa está sem energia, que na verdade é isso mesmo, né? Então, aquele hormônio que dá vida ao nosso corpo, ele está baixo, então a pessoa fica com aquela cara de cansaço, sonolência. Então, normalmente são esses os principais sintomas. Ótimo. Bom, são sintomas muito comuns, independente do hipotiroidismo, né? Ainda mais no mundo moderno, que a gente tem todos os problemas de sedentarismo, de déficit de sono, de estresse, de tudo isso, né? Então, se a gente for considerar esses sintomas, a gente teria que considerar o diagnóstico, talvez em muita gente, que às vezes considere isso como algo normal, algo da rotina e que no fundo tem uma doença por trás, né? É Então, isso, justamente que às vezes dificulta o diagnóstico, né? E às vezes é o que dificulta o paciente a procurar um médico, porque ele vai achando que todo esse cansaço, sonolência e fadiga é por conta do dia a dia, né? E principalmente as mulheres, na fase da menopausa, onde elas estão já numa situação onde todos esses sintomas também acabam por aparecer, então elas acabam confundindo e isso às vezes atrapalha, né, a busca por uma solução e consequentemente, o médico fazer o diagnóstico. ótimo. Bom, em relação às causas do hipotireoidismo, o que ocasiona esse problema? A causa mais frequente é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune e que o nosso sistema imunológico acaba atacando a tireoide, como se fosse um órgão que não pertencesse ao nosso organismo. Mas tem outras causas, como, por exemplo, a deficiência de iodo, que é fundamental para a síntese de hormônio tireoidiano. Então, por isso que o nosso sal ele é iodado justamente para isso, né? Para que o iodo não fique baixo e que a gente não tenha hipotireoidismo e, consequentemente, aquelas tireoides enormes, aquela
bócio, né? Que a gente tinha muito há muitos anos atrás, que a gente chamava de bócio endêmico, né? Por conta da deficiência de iodo. A cirurgia, então, tanto a lobectomia, que é a retirada da glândula parcial, quanto a tireoidectomia total, podem levar ao hipotireoidismo. Efeitos colaterais de algumas medicações, como, por exemplo, o lítio, né? Então, alguns pacientes acabam usando o lítio por transtorno de humor, enfim, disfunção bipolar, e aí isso acaba atrapalhando a função tireoidiana. Hipotireoidismo congênito, né? Algumas vezes a tireoide ela não se forma durante a gestação, então o bebê ele acaba nascendo com uma glândula ou muito pequena, ou mal formada, ou com parte só da tireoide, ou com a tireoide muito pequena. Isso leva a menor produção, às vezes não produção de hormônio tireoidiano, e outras causas, como, por exemplo, inflamações, né? As chamadas tireoidites, e também as causas tanto hipofisária quanto hipotalâmicas. Porque para que a tireoide produza o hormônio tireoidiano, ela precisa receber o estímulo da hipófise, que a gente chama de glândula-mãe, e do hipotálamo. Então, quando existe qualquer problema, tanto no hipotálamo quanto na hipófise, como, por exemplo, uma doença inflamatória ou um tumor, que atrapalha esse estímulo que vem lá de cima para a tireoide acaba também não conseguindo produzir hormônio na quantidade suficiente. Ótimo. Bom, entender as possíveis causas é importante porque muitas vezes o tratamento é direcionado para isso, né? Sim, Agora, cada uma dessas condições, elas vão ter características próprias para a gente pensar. Porque uma coisa é fazer o diagnóstico do hipotireoidismo, outra coisa é identificar o porquê que está acontecendo aquilo para chegar no tratamento, né? Antes disso, uma coisa que a gente, aproveitando aquela discussão que a gente teve, né? Os sintomas do hipotireoidismo eles estão muito relacionados a problemas de estilo de vida também, né? Quer dizer, de alguma forma ele compromete o sono, compromete a capacidade de fazer atividade física, muitas vezes os hábitos alimentares dessas pessoas são ruins. Ah, isso aí é causa, essas condições podem coexistir com o hipotireoidismo, ou seja, muitas vezes até como causa do hipotireoidismo, não. na verdade, alguns, por exemplo, micronutrientes, eles são fundamentais para a síntese de hormônio tireoidiano. Então, por exemplo, um indivíduo que tem baixa ingesta de selênio, de iodo, ou que tem, por exemplo, uma intolerância à lactose, enfim, que tem privação de algum alimento que é importante para a síntese contém micronutrientes que são importantes para a síntese de hormônio tireoidiano, então pode acabar tendo um hipotireoidismo. Mas se ele tiver uma dieta balanceada, adequada, certamente isso não vai acontecer. Legal. Bom, a tireoidite de Hashimoto é a causa mais comum do hipotireoidismo, né? Quando que a gente tem que suspeitar da tireoidite de Hashimoto? O diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, ele é feito pela presença de anticorpos positivo. Então, a gente tem dois tipos de anticorpos contra a tireoide que a gente consegue detectar no sangue. São anticorpo antitireoglobulina e antitireoperoxidase. Então, às vezes o paciente tem só um anticorpo positivo e quando a gente faz o ultrassom, a gente observa uma glândula às vezes com tamanho reduzido, bem heterogênea, que é aquela glândula que sofreu o processo inflamatório, ou que está em vigência de um processo inflamatório crônico. Então, aí a gente faz o diagnóstico de doença de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. Entretanto, nem sempre a tireoidite de Hashimoto ela vai levar ao hipotireoidismo. Em alguns casos, o paciente só tem a tireoidite de Hashimoto. Então, isso é uma dúvida muito frequente no consultório. Ah, doutora, mas eu tenho tireoidite de Hashimoto e minha glândula funciona normal? Sim, às vezes isso acontece. Você tem um anticorpo, mas a sua glândula consegue produzir ainda a quantidade de hormônio suficiente. Em algum momento da vida, pode ser que isso não aconteça mais. Então, é importante que aquele paciente que tem o diagnóstico de tireoidite Hashimoto, ele seja acompanhado. E que na vigência de qualquer um desses sintomas de hipotireoidismo, ele procure, então, o médico para que ele seja tratado. Para a tireoidite de Hashimoto em si, é muito questionado, né? Se aquele paciente que só tem a tireoidite Hashimoto, ele tem sintomas ou não, e se é possível tratar ou não. Isso é bem controverso na literatura, né? O que a gente recomenda? Primeiro, que esse paciente mantenha um nível elevado de vitamina D, não precisa ser exorbitante, mas um nível ali de vitamina D
em torno de 30, não deficiência, mas em torno de 20, 30. Às vezes o probiótico, ele é uma forma de melhorar a microbiota intestinal, então diminuir a permeabilidade intestinal, então ele acaba diminuindo a progressão da doença autoimune e a gente acaba recomendando para esses pacientes também. E aí, além disso, alguns pacientes, a gente tem na literatura dados que pacientes que têm tiroidite Hashimoto e que têm a ferritina muito baixa acabam tendo mais sintomas. E quando você corrige esse valor de ferritina aí para um valor de aproximadamente 100, esses pacientes acabam melhorando. Assim como também a deficiência de vitamina B12. Então, antes de pensar em fazer qualquer coisa para tiroidite Hashimoto, é importante que a gente descarte todas as outras causas, né? Porque muitas vezes sintomas vêm de alguma deficiência, de um estresse, de um dia a dia desse paciente. Muitas vezes está associado a problemas relacionados ao sono. Então, aquele paciente que ele não dorme bem, ele tem apneia, ele acorda cansado, né? E coincidentemente, ele tem a tireoidite Hashimoto. Então, o que ele faz? Ele acha que aquele sintoma é relacionado à tireoidite Hashimoto e ele quer tratar a tireoidite Hashimoto. E ele esquece que ele não dorme bem, que ele tem apneia, que ele está obeso. Então, assim, muitas vezes, se todos esses sintomas não são da tireoidite, e sim de problemas associados. Então, antes de tratar, antes de pensar em qualquer coisa relacionada, é importante rever todas essas possibilidades. Tá. Ela tem relação com outras condições autoimunes? Porque é muito comum quem tem, vamos dizer, lúpus ou quem tem qualquer outra condição autoimune desenvolver alguma outra doença secundária, né? É sempre assim, né? Eu sempre falo para os pacientes, quando a gente tem uma doença autoimune, existe maior risco de ter outras. Então, isso serve como um alerta. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico de tireoidite Hashimoto, tem que ficar atento à possibilidade de outras doenças autoimunes acontecerem. Então, é mais um alerta, né? Porque existe um risco maior. Tá, e tem uma idade, gênero, idade, alguma preferência, assim, de acometimento? Normalmente em indivíduos mais idosos. Tá. Pessoas mais idosas, é mais comum em mulheres também, né? Isso, é mais frequente em mulheres também. Tá, Assim como os nódulos. Nós, ó, mulher, na próxima vida eu quero nascer homem. vamos lá. Bom, outras causas do hipotiroidismo, né? O bócio seria o bócio, o que que é o bócio exatamente? O bócio, ele é simplesmente um aumento do volume tiroidiano, né? Que pode estar associado à presença de nódulos, que pode estar associado a uma doença autoimune, por exemplo, a doença de Graves, que causa o hipertiroidismo, ela normalmente está associada a um bócio difuso, um aumento difuso da glândula tiroidiana. Mas não necessariamente o bócio, o aumento do volume da tireoide vai causar uma disfunção tiroidiana. Então, a gente tem que separar bem isso. Tá, quer dizer, o bócio pode estar presente ou não no paciente com hipotiroidismo e o paciente com bócio pode ou não ter hipotiroidismo, né? E Isso. a deficiência de iodo seria uma das principais causas para isso. Isso, a deficiência de iodo durante muitos anos foi uma causa importante de bócio tiroidiano, daqueles bócios que a gente não chegou a pegar isso há muito tempo atrás, tinham pacientes que tinham tireoides enormes, né, por conta da deficiência de iodo. Então, desde 1970, por aí, com o programa de iodação do sal de cozinha, a gente teve uma diminuição desses casos de bócio endêmico graças a esse programa de iodação do sal. Então, as pessoas acabaram por comer mais iodo através do sal de cozinha e isso resolveu o problema. Não é mais uma preocupação para a maioria das pessoas no dia de hoje. Você acredita que, na verdade, a preocupação maior é o contrário, né? A gente está tendo muito caso de excesso de iodo ao invés de deficiência. Obviamente, a gente deve ter áreas no país onde prevalecem os casos de deficiência de iodo, mas principalmente nos grandes centros urbanos, a gente tem mais pacientes com excesso de iodo do que com deficiência de iodo, que também é um problema, né? Então, na verdade, tem que ter a quantidade, tem que consumir a quantidade adequada. O que a gente acha que está acontecendo é que como o sal ele é iodado e as pessoas vêm consumindo cada vez mais sal,
existe uma chance maior dessas pessoas acabarem consumindo um excesso de iodo. Então, a gente acredita que esse seja talvez o principal problema. Mas para um país do tamanho do nosso é muito difícil adequar, porque você tem, ao mesmo tempo, regiões urbanas, né, com grande consumo de sal e outras regiões onde certamente tem deficiência, né? Então, eu acho que a mesma regra para o país todo é difícil. É uma coisa que é um desafio aí que a gente vem tentando resolver. Ótimo. Outra causa para o hipotireoidismo está muitas vezes associada à gestação, né? Um problema comum na gestação. Por que isso acontece? Ou pós-parto também? Bom, vou começar pelo pós-parto, né? Porque acho que é até mais fácil de entender. Durante a gestação, a tireoide ela fica meio latente, né? Porque, desculpa, a tireoide não, o sistema imunológico fica meio que latente, porque ele tem que, né? Não pode trabalhar contra o bebê, né? Que é um corpo estranho. E o que acontece? Depois da gestação, existe um rebote do sistema imunológico. E é nesse momento que existe o maior risco de aparecer as doenças autoimunes, né? Então, e também existe o maior risco de tireoidite pós-parto, que acontece após a gestação. E durante a gestação, o que acontece é que a glândula tireoidiana do bebê, ela só vai se formar após os 3 primeiros meses da gestação, ou seja, a partir do segundo trimestre. Então, durante todo o primeiro trimestre, o bebê ele vai depender do hormônio tireoidiano materno. Então, se a mãe tiver qualquer problema e ela não for tratada, ela tiver um hipotireoidismo e ela não for tratada, consequentemente, o bebê ele também não vai ter níveis adequados de hormônio tireoidiano, que são os hormônios que vêm da mãe através da placenta. E isso numa fase onde o hormônio tireoidiano ele é fundamental, porque toda a formação neurológica do bebê ela se dá no primeiro trimestre. Então é muito importante essa avaliação da mãe, né? Assim que a paciente ela fica grávida, ela é importante que ela seja avaliada, principalmente se ela tiver riscos de ter hipotireoidismo. Então, uma idade depende da idade, se ela tiver histórico familiar, se ela tiver histórico de cirurgia da tireoide, dependendo de uso de medicação. Então, assim, tudo isso a gente tem que considerar já quando o paciente pensa em engravidar e se ela ainda não foi sua paciente, quando ela engravidou, você tem que ponderar tudo isso e fazer uma boa avaliação da função tireoidiana. Lógico, quer dizer, não é a gestação não vai aumentar o risco de ter hipotireoidismo, mas o hipotireoidismo vai ter consequências mais sérias numa gestante. Isso, na verdade é assim, vamos supor que você trabalhe no limite, né, da sua glândula e você fica grávida. E aí você precisa de maior produção para que essa produção seja suficiente para você e para o seu bebê. Então, em alguns casos, isso pode aparecer no início da gestação, tá? Então, aquela pessoa que tinha, na verdade, um TSH ali mais alto, a princípio para ela estava ok, mas na hora que ela engravida, ela acaba apresentando, né, esse hipotireoidismo, porque a demanda é maior, né? Então, por isso que é importante fazer essa avaliação. Ótimo. Bom, os hormônios tiroideanos, eles promovem um aumento no gasto energético e, consequentemente, eles podem contribuir para a perda de peso, né? Isso tem levado algumas pessoas a fazerem uso não prescrito, né, de medicamentos do hormônio tiroidiano com o objetivo primário de emagrecimento. O que você tem para dizer sobre isso? Realmente isso é muito triste. A gente vem vendo isso muito, né, na nossa prática clínica, inclusive prescrição por colegas, né, o que realmente é muito triste. Mas o que acontece é que o T3 é o hormônio tiroidiano ativo. Então, o nosso hormônio, nossa tireoide, ela produz o T4 e o T3, muito mais T4 do que o T3. Mas o T4, quando ele cai, né, na corrente sanguínea, ele acaba tendo que ser convertido em T3, porque é o T3 que é o hormônio ativo que vai agir lá no núcleo da célula, que vai levar, enfim, a realmente exercer a função do hormônio tiroidiano. O que a gente vê são pacientes tomando T3 com o objetivo de emagrecimento, né? Isso é muito... Primeiro, porque a quantidade de T3 que a gente precisa, ela é pequena, né? Então,
quando se prescreve o T3 e a gente não tem o T3 da indústria, esse T3 ele tem que ser manipulado. E nem sempre você está com uma farmácia de manipulação confiável, em que você pode ter confiança naquela quantidade pequena que está ali na cápsula. Então, isso é muito perigoso, porque se você acaba tomando uma quantidade maior, não tem como você reverter isso, porque é o hormônio que vai agir diretamente. Então, isso pode levar, por exemplo, a uma arritmia cardíaca, né? Então, uma arritmia fatal, por exemplo. Então, isso é muito perigoso. O que acontece é que as pessoas sabem que o hormônio tiroidiano leva ao aumento do metabolismo, e daí, para facilitar, para serem emagrecidas, né? Acabam tomando o T3 para que esse processo de emagrecimento seja facilitado, mas o que é muito arriscado. Tá, e esse excesso de T3 exógeno, como a gente tem outros hormônios que funcionam, a própria testosterona, que é outro hormônio de abuso aí muito comum, Sim, né? GH, Onde ela acaba inibindo a produção endógena e acaba levando a uma deficiência, né? Um efeito contrário. Isso acontece também com os hormônios da tiroide? se o paciente toma T3, ele vai levar lá uma redução do TSH. E, consequentemente, todo aquele processo de feedback vai ficar alterado, né? Então, isso acaba acontecendo também. E isso é reversível Sim, parou de tomar, a hipófise retoma. Tá ótimo. Bom, você já entrou um pouquinho nesse tema, né? Mas eu queria entender um pouco mais essa relação dos hormônios da tiroide com o TSH, que é o hormônio produzido pela hipófise. Então, como é que funciona essa regulação entre o TSH e os hormônios tiroidianos? Bem, a gente tem então o hipotálamo, que produz um hormônio chamado TRH, que vai estimular a hipófise, que é a glândula mãe. A hipófise, por sua vez, produz TSH, e o TSH vai estimular então a tireoide a produzir o T4 e o T3. O T4, não, perifericamente, ele é convertido em T3. Então, o T3 ele age no núcleo das células para exercer sua função, mas também ele faz um feedback negativo lá na hipófise, né? Então, ele vai lá na hipófise e avisa, olha, tem T3 aqui. A hipófise, consequentemente, regula a quantidade de estímulo que ela tem que mandar para a tireoide. Então, é sempre esse controle que é feito entre as glândulas hipotálamo e Basicamente, hipófise. quando os hormônios da tiroide diminuem, o TSH aumenta. Quando o TSH aumenta, os hormônios da tiroide diminuiriam. Seria isso, né? Na verdade, é assim, olha, supondo que você tem uma... Não é necessariamente assim que acontece, porque o que acontece, se você tiver um aumento do TSH, que vai levar ao aumento da produção de hormônio tiroidiano, e você tiver, por exemplo, uma resistência ao hormônio tiroidiano, que é um problema também, né, que alguns pacientes têm, esse hormônio tiroidiano, ele não consegue fazer o feedback, porque existe um problema que é a resistência lá no receptor à ação do hormônio tiroidiano. Então, você vai ter um TSH inapropriadamente normal, às vezes ele está até um pouquinho aumentado, para um valor de T4 e T3, ou seja, ele não está baixo. E como não tem feedback, esse estímulo ele vai acontecendo, e às vezes o T4 e o T3 eles ficam até altos, né? Porque eles não conseguem agir. Então, ele atrapalha todo esse sistema de feedback. Então, não é uma regra, a gente tem que saber muito interpretar juntamente com a clínica do paciente. Legal. Bom, já vou chegar na questão dos exames, mas ah, você pode ter um hipotiroidismo, vamos dizer, por uma deficiência de TSH, ou deficiência primária da Isso. hipófise. Na verdade, o hipotireoidismo primário é quando o problema Sim, é na é tireoide. central, né? Então, quando o problema é na tireoide, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, né? Então, a gente chama disso de hipotireoidismo primário. Secundário é quando o problema é na hipófise, e terciário é quando o problema é no hipotálamo. Tá, e esses problemas na hipófise, eles costumam ser isolados do TSH ou o paciente que tem deficiência de TSH vai ter outros hormônios deficientes, vai ter outras queixas associadas? Isso vai depender do problema, né? Por exemplo, uma hipofisite, né? Ela pode alterar alguns hormônios da hipófise e outros não, entre eles o TSH. Então, é importante quando o paciente tem um tumor hipofisário ou uma suspeita de hipofisite, que toda a produção, né, todos os hormônios que são produzidos pela hipófise, eles sejam avaliados. Ótimo.
Bom, agora acho que deu para entender bem as diferentes causas aí do hipotireoidismo. Agora eu queria só entrar um pouco no diagnóstico, nos exames mesmo, né? Então, primeiramente com os exames laboratoriais. Quais são os exames mais importantes para a avaliação da tireoide? O mais importante é o TSH, né? Então, um TSH aumentado, ele vai indicar o hipotireoidismo, e em seguida a gente vai avaliar então o T4 livre, né? Que acaba confirmando o diagnóstico. Então, confirmando o diagnóstico de hipotireoidismo, a gente tem que entender qual é a causa. E aí a gente avalia os anticorpos, né, pensando na principal causa, que seria a tireoidite Hashimoto, e também é importante o ultrassom da tireoide, né, que também ajuda a fechar o diagnóstico, a depender do que você está vendo ali no ultrassom, que normalmente é um parênquima bem heterogêneo, às vezes uma glândula diminuída de tamanho, e é isso. E esse deve ser um exame de rotina para todas as pessoas ou, vamos dizer, a gente só vai pensar nesses exames para suspeita clínica? É um exame de triagem, vamos dizer assim. Não, na verdade ele não é considerado um exame de screening para todo mundo. É só mesmo para aqueles pacientes que têm fator de risco. Tá. Então, o que a gente não vê na prática, né? Na verdade, na prática o que acontece é muito diferente disso, né? Todo paciente que vai, toda mulher que vai no ginecologista acaba recebendo aí dentre os exames de rotina do check-up uma avaliação de TSH, mas isso não é o que é recomendado pelos principais guidelines, é só realmente aqueles pacientes que têm fatores de risco. Ótimo. Bom, à medida em que o hormônio da tiroide vai reduzindo, o T4, T3 vão reduzindo, a hipófise aumenta a produção de TSH para compensar essa falta de hormônio da tiroide, né? E aí existe uma condição que é o hipotireoidismo subclínico, em que você tem um TSH aumentado, mas ainda com níveis normais de hormônio tiroidiano, né? Esses casos É, eles precisam ser tratados? Também depende muito do caso, da idade do paciente, da condição do paciente, se o paciente tem outras comorbidades, se ele tem risco cardiovascular. Então, tem que analisar tudo isso. Mas é justamente por isso que você falou que o TSH é o primeiro hormônio que a gente avalia, né? Porque às vezes é só ele que está alterado e a periferia está normal, que a gente chama de hipotireoidismo ou hipertireoidismo subclínico, que é justamente isso. E às vezes o paciente não tem nem sintoma, né? É um achado laboratorial. Ótimo. E eu só voltando nessa questão do exame, você falou que o TSH é o mais importante, porque muitas vezes se pede o TSH junto com o T4, né? Agora, É 4 teoricamente, se você tiver um TSH normal, isso já de alguma forma te exclui algum problema de tiroide, quer dizer, você não precisaria do T4. É, na verdade, sim, né? O que também, de novo, né? O que a gente vê na prática já é quando vai pedir o TSH, você vê o T4 livre. O que eu acho que está absolutamente correto, porque em alguns casos você tem um TSH inapropriadamente normal. Então, se você, por exemplo, um caso de resistência. Então, se você passa só o TSH, você não vai acabar não fazendo o diagnóstico. Mas a recomendação é você ver a clínica do paciente e aí, depender da clínica, você vê o que você vai pedir. É também claro que se esse paciente tiver resistência ao antireogênio, ele vai ter clínica, né? E aí você vai depois acabar pedindo em algum momento. Mas a recomendação é primeiro o TSH, depois o T4 livre, e aí, feito o diagnóstico, a gente vai para os anticorpos para ver a causa e também para a avaliação da glândula pelo ultrassom. Ótimo. Bom, pensando agora em tratamento, então tem tratamentos medicamentosos e tratamentos não medicamentosos ou cirúrgicos, né? Em termos de tratamento não medicamentoso, medidas de estilo de vida são importantes no tratamento do hipotireoidismo? É aquilo que a gente conversou, né? Às vezes, aqueles sintomas todos não são do hipotireoidismo, né? E sim de outro problema que aquele paciente está passando, como, por exemplo, a menopausa. Então, às vezes, o paciente tem o hipotireoidismo no momento em que ela está passando pela menopausa. Aí você trata o problema do hipotireoidismo, ela não melhora dos sintomas. E aí, neste momento, é que muitos médicos acabam se desesperando e partindo aí para dar T3, né, para ver se a paciente melhora. Então, assim, a recomendação que a gente dá é calma.
né? O paciente não melhorou, tá com os hormônios normais, né? Já foi tratado, tá com uma dose adequada de hormônio tireoidiano, vamos primeiro descartar outras possibilidades, né? Outras causas para esses sintomas. E daí sim, avaliar estilo de vida, avaliar sono, avaliar alimentação, avaliar depressão, avaliar a menopausa. Então, assim, N coisas, né? E aí, depois que você descartar absolutamente tudo isso, e ainda assim a paciente não melhorar e tiver sintomas, daí é o caso específico onde a gente indica o uso do T3, né? Que são, a justificativa para isso é que alguns pacientes, eles têm um polimorfismo do gene da desiodase do tipo 2, que é a enzima que converte T4 em T3. Então, em algumas situações, o paciente não converte o hormônio e o hormônio, que na verdade é o hormônio ativo, ele acaba não sendo, né, produzido na quantidade suficiente. Então, neste caso, a única forma de tratar é você dar o T3, né? Então, existe isso? Existe. Tem como você fazer análise desse polimorfismo? A não ser que seja um estudo, né? Por exemplo, lá aí na Santa Casa a gente está fazendo, mas se não for assim, não vai fazer uma análise de polimorfismo. A gente pode fazer um teste terapêutico. A gente tem o diagnóstico de hipotireoidismo, a gente deu a dose da levotiroxina na quantidade adequada, TSH, T4 livre estão normais, foi excluído todas as outras possibilidades, as outras causas daqueles sintomas, aí a gente pode fazer um teste terapêutico e dar um pouquinho de T3 e ver se o paciente melhora. Se ele melhorar, Mas você fechou. está falando isso daí no paciente que já está com os níveis hormonais normais ou naquele paciente que Normais, já normais, normais? Tá, tá, já normais. O paciente tem hipo, você tratou, TSH e T4 livre estão normais e o paciente continua com sintoma. tá. Isso é muito Vai fazer frequente. toda a investigação e descartar outras causas e tratar o que for preciso, tá. Isso. E aí, ferro, da ferritina, da B12, né? Da apneia, da obesidade, da menopausa. Então, assim, é bem complexa a consulta de pacientes que têm sintomas de hipotireoidismo e que não melhoram quando você dá o Quando hormônio tireoide. normaliza, uma vez que você normaliza os níveis hormonais, né? É, Tá. Agora, o paciente que está com hipotireoidismo, está com os níveis hormonais baixos, você entra sempre com a levotiroxina? Sempre vai medicar? tem que entrar. Sempre que você tiver um hipotireoidismo clínico, onde você tem um T4 livre baixo, né, que é o hormônio tireoidiano, você tem que dar a levotiroxina. E quando você tem também um TSH acima de 10, ainda que o T4 livre esteja normal, se o TSH estiver acima de 10, isso é uma indicação de tratar. E aí, nesse caso, você vai fazer o cálculo baseado no peso do paciente e vai dar, então, a levotiroxina. A levotiroxina é o hormônio tireoidiano sintético, então é o mesmo hormônio que a tireoide produz, só que o paciente vai tomar, né, na forma de comprimido. Então, tem N marcas no mercado, né, são variadas, mas a recomendação que a gente faz é que o paciente escolha uma, use sempre aquela, porque muda um pouquinho de uma para outra, e que ele tome em jejum com água e depois que ele dê um intervalo aí de pelo menos 15, 30 minutos, a gente recomenda para poder se alimentar. E que junto com o hormônio tireoidiano ele não tome absolutamente nada, é só o hormônio tireoidiano, tá? Depois, outras medicações que ele deve tomar tem que ser após o café da manhã. Ah, mas e se caso ele estiver tomando uma medicação que também tem que ser no jejum? Por exemplo, o alendronato, o Ribelsus, né? Então, ele tem que fazer um jejum prolongado, vamos dizer assim, porque ele tem que tomar primeiro o Ribelsus, aí ele tem que dar pelo menos 30 minutos, aí ele vai tomar o hormônio tireoidiano, aí ele tem que dar 30 minutos, ele vai tomar o alendronato e depois ele vai comer, né? Então, assim, ele faz um jejum prolongado. Em casos assim, onde o paciente toma mais que um medicamento que precisa ser em jejum, a gente tem alguns esquemas alternativos para o hormônio tireoidiano, né? Então, que a gente muda o horário de tomada do hormônio tireoidiano. Isso a gente pode fazer tomada noturna, 2 horas após o jantar, e a gente acaba conseguindo resolver o problema do paciente. Mas são casos muito específicos e a gente recomenda que os pacientes nunca façam isso sem estarem monitorados, né? Ótimo. Existem situações de hipotireoidismo que podem melhorar com tratamento cirúrgico?
cirúrgico, Será hum, mais para os hipertiroidismos e, enfim, hipertireoidismo, sim. tá. Hipertireoidismo, Não sim. Por é. exemplo, a doença de Graves, ela pode ser tratada com a cirurgia. Um nódulo autônomo, né? Pode ser tratado com cirurgia. Aí tem várias possibilidades. A gente pode até falar sobre isso num outro momento. Ótimo. Eu acho que a ideia era mais para só mostrar que é importante ter um diagnóstico de causa claro, né, para poder, enfim, fazer os exames de imagem, fazer tudo isso, para chegar num diagnóstico claro e poder considerar esses tratamentos também, né? Exato. Ótimo. Rosário, acho que era essa um pouco a discussão, acho que deu para entender bem sobre o hipotiroidismo. Eu queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Imagina, obrigada a você pelo convite. Obrigado. Tem uma hora aí que eu dei uma gaguejada, né, na gestação ali, não sei se vai dar para editar, enfim. Mas vamos Acho que lá, precisa Ludmila. de momento. Obrigado mais uma vez, Rosália. Imagina, daí se você quiser fazer outro dia o do nódulo, Ótimo, ótimo, vamos combinar assim. Vou só interromper aqui um minutinho.